Senadores, senadoras, telespectadores, ouvintes. Nós estamos começando a segunda metade deste ano legislativo de 2019. E estamos vindo, senador Cajuru, colegas senadores, de andanças diversas, diferentes. Nesse período de recesso, cada um tomou o seu rumo. Alguns foram para o exterior, outros ficaram pelo Brasil, outros ficaram nos seus próprios territórios estaduais, como é o meu caso. E é por isso que eu falo de algumas preocupações, porque tive a oportunidade de andar pelas ruas, ir a restaurantes, conversar com as pessoas do meu Rio Grande do Sul e sentir de perto apreensões e questionamentos. Perguntam muito, e agora, o que vocês vão fazer lá no Senado? O Brasil está vivendo um período muito sombrio. O Poder Executivo, com o seu magistrado maior, tem algumas realizações, mas tem cometido disparates. O Poder Judiciário tem transbordado as suas atribuições e deixado sérias dúvidas sobre a lisura de alguns comportamentos. E o parlamento brasileiro tem sido muito acusado, alvo de muito descrédito, porque não tem cumprido à risca os seus compromissos, a sua missão. Porque, senhor presidente, perguntam muito. E agora, o que vai acontecer? E nessas perguntas do que vai acontecer, sabem os senhores quais algumas das perguntas mais ouvidas por aqueles parlamentares que querem ouvir e não apenas parlamentar, não apenas falar, mas nós temos obrigação de ouvir? Perguntam, por exemplo, e aqueles impeachments que estão lá na gaveta, qual é o destino deles? E eu tenho dito, olha, nós estamos procurando arregimentar um grupo de senadores que é um poder altaneiro, soberano, independente, determinado e que tem a obrigação de dar respostas aos cidadãos brasileiros que querem tirar a limpo o que existe lá no Supremo Tribunal Federal. Mas até agora não se conseguiu nada. E aí nós temos a nossa obrigação de reabilitar aquela ideia de tocar nesses assuntos, de falar com o presidente desta casa, sensibilizá-lo, para que demos ouvidos a essas cobranças que são tantas. E perguntam também, e a CPI da toga morreu, foi enterrada? A impressão que se tem é que foi, mas nem ao menos foi submetida à mesa do Senado, à mesa diretora, que por sinal não teve nenhuma reunião até agora, e nós estamos em agosto do ano de 2019. Pasmem, a mesa do Senado não foi convocada até agora para nenhuma reunião. Isso é extremamente preocupante e inquietante, sobretudo, porque, afinal de contas, o Senado Federal é um colegiado. Nós fomos mandados para cá, 3 representantes por Estado, para defendermos interesses estaduais, interesses públicos, e sempre públicos e nunca privados. Nós viemos para cá para servir e não para ser servidos, como pregava o nosso brilhante gaúcho Júlio de Castilhos. O político existe para servir e não para ser servido. Então, precisamos falar com o presidente da casa. Nós precisamos de mais compartilhamento. Este colegiado senatorial precisa ser ouvido, precisa participar da pauta, para que as grandes questões nacionais venham ao debate. As grandes questões nacionais. E essas têm vindo muito pouco.
Então, eu estou aqui repassando algumas ideias, senhores senadores, daquilo que ouvi, daquilo que senti, no meu estado, que não deve ser muito diferente, lá do seu estado de Goiás, lá do estado de Pernambuco, lá do estado do senador veneziano, enfim, de todos que estão aqui presentes. Há uma insatisfação nacional. O Congresso Nacional tem compromissos com aqueles que lhe mandaram para cá, porque, pelo preceito constitucional, o poder máximo é do povo, que age por seus representantes. E eu me pergunto o tempo todo, será que eu estou correspondendo a esse mandato que honrosamente recebi, mas, sobretudo, com muita responsabilidade? E muitas vezes concluo o quanto tem sido difícil cumprir essa missão que me foi dada por mais de 2 milhões de gaúchos nas urnas, como os meus colegas. Então, eu posso aqui, senhor presidente, estar aqui divagando, mas em cima de fatos, em cima de realismo, de cobranças do eleitorado brasileiro. Nós precisamos utilizar essa segunda metade do ano para ser muito mais efetivos, mais realizadores, mais correspondentes aos anseios, às propostas, aos desejos, à ansiedade dos brasileiros, porque o país perdura numa profunda crise. É a crise do desemprego, é a crise da desigualdade, é a crise ainda de corrupção, é a crise de protelações de julgamentos e é a crise de que não estamos ainda votando as grandes questões nacionais que o povo quer. Então, é por isso que eu acho que temos obrigação de, diariamente aqui nesta casa, com a responsabilidade da Câmara Alta, do mais importante parlamento brasileiro, porque é caracterizado pela maturidade dos seus integrantes, pela veterania, pela experiência, porque aqui estão reunidos tantos ex-governadores, tantos ex-ministros, tantos homens que vêm das mais diversas atividades e que têm esse compromisso de dar uma resposta. E é com esse pensamento, senhor presidente, que eu acho que nós devemos levar adiante essa nossa tarefa na segunda metade do ano de uma maneira muito mais atuante do que fizemos até agora. Senão, não estaremos cumprindo o papel que nos foi dado. Obrigado.